Muito bem, Eugê. É contigo. Boa noite, Eduardo Talhaferro. Como vai? Boa noite, Eugê. Tudo bem? Um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é absolutamente recíproco. E a minha pergunta, muito embora eu já tenha preliminarmente falado sobre o seu vastíssimo currículo de 27 anos de engenheiro civil, etc., mas ao falar sobre o seu currículo, eu não consegui informar a nossa audiência como é que você chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Toda a sua expertise a nossa audiência já sabe, e, aliás, eu o parabenizo, né, por ter um currículo tão consistente. Mas como é que, de repente, você foi convidado para ser um assessor do Tribunal Superior Eleitoral? Como é que aconteceu isso? Obrigado pelo elogio. Foi numa brincadeira. Eu fui a um clube de tiro com um amigo, e esse amigo é um amigo que é magistrado. Ele levou um outro amigo que também era magistrado. E após a gente praticar lá o nosso esporte, que era tiro, fomos para um almoço e numa brincadeira na mesa desse restaurante, ele me pediu para que eu ligasse do meu telefone para o telefone dele e apareceria o número da outra pessoa que era o amigo. Eu fiz essa brincadeira, ele ficou encantado, daí para frente ele começou a conversar comigo, analisou meu currículo, começou a me estudar, me sondar e levou meu nome lá para o Supremo Tribunal Federal. Você foi... Gê, só um instante, por favor, só lembrando que estamos com exclusividade com Eduardo Talhaferro, né, que está nos dando a entrevista aqui com exclusividade para o estado do Paraná e para o Brasil todo. Muito bem. Você, então, foi convidado e começou a trabalhar em que setor do governo federal na sua esfera do judiciário? No Supremo Tribunal Federal. Quando eu fui para Brasília, comecei a trabalhar no Tribunal Superior Eleitoral. Você é da onde, Eduardo? Sou de São Paulo. São Paulo, capital. Capital. Para quem que você torce, hein? Fala para mim. Time é complicado, né? Eu não sou muito ligado em futebol, mas por conta do meu pai, que é italiano palmeirense, eu sou palmeirense. Eu estou sabendo. E eu quero que as pessoas entendam que eu estou falando com o cidadão, que eu estou falando com um ser humano que está longe da sua família, longe da sua casa, sendo extremamente perseguido por ter prestado serviços à nação brasileira. Não estranhe, portanto, que eu demonstre por ele respeito, carinho e simpatia, porque eu preciso saber, contratado, e o senhor passou a fazer o quê no Tribunal Superior Eleitoral? Eu assumi o gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Era uma assessoria, era um gabinete que pertencia à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e eu fui o chefe do gabinete. E esse gabinete combatia a desinformação. Como fazia esse combate? Na verdade, esse gabinete ele fazia toda a relatação, relatava, né, o que se era denunciado, que chegava até nós, por meio de análise nos perfis, né, nos perfis de internet, no perfil de redes sociais. Ali se colocava as URLs, que seriam o foco, né, o alvo da derrubada pelo tribunal, e encaminhava isso para os juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes. Tá, encaminhava e aí eles derrubavam as redes sociais das pessoas, por decisão judicial. Sim, diferente do que o povo pensa, que era eu que derrubava, não. Eu não tinha poder nenhum de derrubar. Eu simplesmente, a minha equipe, ela chegava, por exemplo, um vídeo denunciando um ato em algum lugar de alguma pessoa. Aí a gente tinha que constatar se aquele vídeo de fato era verdadeiro, em que perfil que ele estava de rede social, pegava-se o perfil da URL, botava em um relatório e encaminhava para o juiz auxiliar, ou do do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior Eleitoral, para que eles judicialmente tomassem as medidas necessárias. Eu quero ter um pouquinho de leitura ideológica agora. E aí, essas denúncias chegavam ao senhor e sua equipe, e vocês não sentiram uma certa coincidência no fato dessas denúncias sempre visarem perfis da direita? Sim, com mais ou menos 2 a 3 semanas eu estando lá, eu notei que só vinham denúncias, né, pedidos de pessoas que atuavam no lado na direita, e nenhuma da esquerda. Isso me chamou muita atenção,
E eu cheguei a questionar uma servidora, perguntando para ela: olha, o que está acontecendo? Não vem nada de esquerda, é só a direita que faz as coisas? Aí ela, com uma expressão de indignação, só me olhou e eu já entendi o recado, entendeu? O Brasil, nos últimos 4 ou 5 dias, conheceu uma assessora de origem nipônica. Ela era, até então, ou preservada ou garantida na sua incolumidade. O senhor trabalhou com essa senhora? Sim, com a Cristina. Cristina o quê? Nossa, o nome é nome japonês, eu não me recordo. São dois nomes que ela tem. Osuhara. Cristina Isso. Osuhara. É servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual era a função dessa senhora? Chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ela não tem uma carreira jurídica, ela historicamente não é advogada, né? Ela é advogada, ela é formada em É Direito, advogada? possui AB, mas pelo que eu entendi, ela prestou concurso para a técnica judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo e ali fez sua carreira dentro do tribunal, até chegar ao ministro Alexandre de Moraes. E ela era a partir dela que o senhor era demandado? Não. Algumas coisas até vinham dela, mas as demandas partiam do Alexandre de Moraes, o qual, em um grupo entre eles, passava para os juízes auxiliares, que até a mim chegava. O senhor chegou a conhecer esse cidadão, Alexandre de Moraes? Sim. Estive com ele no dia da posse e acho que mais em 2 reuniões presenciais. Eu vi mais uma vez e em 2 ou 3 reuniões virtuais. Eu ainda não entendi bem qual era a função desse grupo. Ele recebia denúncias de pessoas que postavam informações políticas, informações sobre pessoas públicas. Isso tudo me cheira censura. Isso tudo me leva a entender que havia uma quebra absoluta dos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que funcionava isso, senhor Eduardo? Aquele que eu falei agora há pouco, né? Através de um grupo de WhatsApp, né? Recebíamos as demandas, né? Vi um vídeo, por exemplo, de Alan dos Santos em Nova York protestando dos ministros estarem indo palestrar lá. Então vinha o vídeo dele, mandavam o vídeo, a gente buscava esse vídeo nos perfis, né? Óbvio que de Alan dos Santos, constatava que de fato o perfil tinha o vídeo era dele, algumas falas a gente colocava e somente a URL desse vídeo, ou seja, a URL do perfil que estava postado esse vídeo. Fazia um relatório bem simples com isso, assinava e encaminhava para o Supremo Tribunal Federal ou para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da forma que iam agir, para que eles lá encaminhassem judicialmente e tomassem as medidas que forem cabíveis, né? Quantas pessoas compunham o seu grupo? Dentro do gabinete, 1, 2, 3, 4, aproximadamente 8 ou 9 pessoas no máximo comigo. 8 ou 9 pessoas, e vocês Sim. fizeram todo esse trabalho de depuração deste material no período eleitoral e pré-eleitoral de 22, é isso? Sim, foi um trabalho muito exausto, horas e horas de trabalho, final de semana, foi bem exaustivo. E qual é a justificativa que o senhor recebeu para esse trabalho? Como é que o senhor, um homem com uma formação tão importante como o senhor tem, que eu já fiz referência aqui, recebeu esse trabalho, como entendeu esse trabalho e o que em algum momento fez com que o senhor dissesse: espera aí, não é bem isso que eu sou, não é bem para isso que eu estou aqui. Como é que é o sentimento do Eduardo Talhaferro em relação a isso? Bom, quando eu notei que de fato ali havia um direcionamento político, eu já fiquei um pouco apreensivo, né? Observando se de fato aquilo era o que eu estava realmente vendo, né? Vendo a forma com que ele tratava os servidores, a forma que ele pedia, inclusive para mim, a forma com que ele era, de certa forma, não tão sutil, e vendo com que ele fazia para essas pessoas as quais ele estava, entre aspas, perseguindo,
a gente começa a ficar preocupado, porque se quem está longe já passa por tudo aquilo, imagina quem está perto que poderia passar. Então a gente trabalhava com um pouco de medo, com receio. Como eu tentei diversas vezes pedir exoneração, virei até motivo de gozação dentro do gabinete, que era o famoso pé de exoneração, e nunca era dada, o que que eu fiz? Eu mantive comigo tudo que era feito, guardei esse material e esperando que. Espera que foi um bicho aqui. Que no momento oportuno, que eu tivesse uma possibilidade, ou com a saída, com o término, que eu não ia dentro do tribunal, eu não tinha pretensão nenhuma de permanecer ali, de fazer uma carreira, mesmo porque eu não era também um servidor de carreira e aquilo não me interessava. Eu guardei tudo aquilo e esperei o momento oportuno para poder fazer e começar as minhas denúncias. E que momento foi esse? Infelizmente foi num momento trágico, fizeram uma armação para mim com uma situação com a minha família, jogaram isso como violência doméstica, como disparo de arma de fogo, que não ocorreu. Eh, Foi uma emboscada. Eu, no momento oportuno, vou mostrar o vídeo da audiência, onde a própria pseudo vítima fala que não aconteceu isso, que não teve violência. A pessoa que estava comigo no meu quarto, que foi pegar minha arma, tudo, e disparou a arma na mão dele, fala que eu não disparei, que foi um acidente, que foi na mão dele, que ele puxou a arma. Os laudos residográficos dizem que eu não tenho resíduos de pólvora, ou seja, eu não disparei, e mesmo assim eu fui condenado em primeira instância por disparo de arma de fogo e violência doméstica. Então, no momento correto, eu vou divulgar esses vídeos e mostrar a palhaçada que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez comigo e hoje está em segunda instância. Espero que eles não condenem, porque eu vou até as últimas consequências com isso. Ou seja, Então, fizeram uma emboscada e eu acabei sendo exonerado sem qualquer comunicado, porque ele não então, queria, se entre eu aspas, bem queimar a imagem entendi, dele. claro que eu li o episódio, etc. e tal, mas se eu bem entendi, o senhor teve um problema pessoal, e esse problema pessoal, ao contrário dos problemas pessoais de ministros da Suprema Corte, por exemplo, tem aquele ministro que de vez em quando toma um pouquinho mais de bebida alcoólica, tem suas dificuldades e tal, mas isso tudo tem uma determinada flexibilização. No seu caso, o evento familiar foi usado para exonerá-lo, é isso? Sim, na Sem... verdade, Ah, isso. Na verdade, nem aconteceu o problema. O problema aconteceu assim: eu vim para casa, e chegou um colega meu, policial, a pedido da minha esposa lá, que estava com ciúmes absurdo. Ela queria falar comigo, e como eu sempre eu portei arma, ela falou: deixa eu dar uma arma dele. Ele chegou alcoolizado na minha residência, e ao invés de ele me cumprimentar, falar comigo, ele veio direto pegar minha arma que estava em cima da mesa. Como eu tinha a minha ex-mulher e minhas duas filhas pequenas, minha primeira reação foi o quê? Jogar essa arma longe, correr atrás da arma e correr para um local abrigado que era o meu quarto, onde ali eu tinha um cofre. Ele me perseguiu, foi atrás de mim até o quarto, tentando tomar minha arma, embriagado, ele estava embriagado. A arma acabou disparando já na posse dele, entendeu? Foi isso que aconteceu. Não teve briga, não teve violência nenhuma. Aliás, eu não tive nem tempo de conversar, porque eu tinha entrado na minha casa, não tinha 10 minutos. sei. Então, veja bem, é um evento particular, Sim, evento pessoal, foi usado para exonerar o senhor. sim, É isso? sim, sim. Exatamente. Imagine se evento pessoal for motivo para exonerar, hein, senhor Rafael? Muita gente vai ser exonerada, hein? Mas, voltando ao que importa e que é relevante para o Brasil, eu só toquei nesse assunto porque, para efeitos, então, de análise da nossa conversa, nossa entrevista aqui, não digam que eu omiti esse fato. Né? Uhum. Tá certo. Voltando à questão. Aí, isso foi a explosão, o senhor acabou saindo. O Sim, senhor sim. acha, no seu fórum íntimo, que essas coisas que o senhor está revelando e que também vai revelar, porque eu sei que o senhor tem outras revelações que as fará oportunamente e tudo mais. O senhor acha que está prestando um benefício ao país? O senhor acha que está ajudando o Brasil a conhecer uma faceta que não conhece? Eu acredito que sim e assim espero. É o que eu falo sempre quando me perguntam, né? Eu tinha a opção de não falar nada, ficar calado e tocar minha vida, que não era ruim, era excepcional,
sozinho, de boa. Mas não achava certo o que eu vi continuar, e eu estava vendo que aquilo ia se tornar uma coisa pior. Então era o momento de eu pegar e, aproveitando o momento, e falar, e trazer para a nação a realidade. Porque se eu não fizesse isso, pode ter certeza que ninguém ia fazer. Por que tanto medo desse grupo autoritário que aí está? Eles têm o poder da caneta, né? Eles podem enjaular, eles podem calar, e inclusive dentro de uma cadeia a gente não sabe o que pode acontecer, né? É complicado. Se com pessoas com poder, eu não tenho poder nenhum, com poder de verdade, e com muito dinheiro, estão acontecendo coisas absurdas, imagina comigo um simples mortal e perito. Então, a gente tem família, eu tenho filhas, tudo, então a gente se preocupa com a família, né? Com o nosso núcleo familiar. Então, o medo vem justamente da forma como age o ministro e das possibilidades que ele tem de punir os seus inimigos. Eduardo, como é que você está vivendo? Você consegue dormir? Você consegue conversar com seus parentes? Você consegue se sentir um homem de alguma forma protegido? Se sentir. Como é que foi? Você disse que tem 2 filhas. Como é que foi o Sim, teu domingo, Dia dos Pais? longe delas, elas no Brasil, eu aqui. Mas em termos de dormir, quando eu já estou na Itália já tem uns 4 meses. Em questão de dormir, quando eu estava no Brasil, eu não dormia. Sempre esperando uma busca e apreensão, uma prisão, alguma coisa do gênero, ou até mesmo uma motivação maior aí de um assassinato, né, de ser assassinado. Então isso não estava me fazendo bem. Diversas noites eu saía da minha residência 3 horas da manhã, pegava meu veículo, parava no condomínio 2, 3 ruas para cima, cada hora numa rua, até ficava lá dentro até o sol raiar, né, até ser dia, com medo de uma represália desse nível, né? Porque de fato eu fui muito, muito perseguido aí. Hoje, aqui na Itália, eu durmo muito bem, tô tranquilo, de boa, o que tiver que acontecer vai acontecer também, não tô preocupado. Inclusive, eu engordei, eu tinha perdido mais de 20 quilos quando no Brasil, e eu acho que eu já adquiri metade aqui do peso que eu tinha perdido. Aqui eu tô tranquilo. Bom, eu fico feliz que você possa se sentir aí tranquilo, né? E recomendo um carciofi, um panini de carciofi, que Boníssimo, é muito bom, por sinal, né? é verdade. Agora, a questão é a seguinte, você expôs o que aconteceu. Um grupo que tinha uma missão específica de derrubar sites de direita. Qual era a finalidade dessa derrubada, então? Se só visava um campo ideológico, você compreendeu que a finalidade qual era? Aos meus olhos, ao que eu entendi e pela experiência que eu tenho, aquilo era uma forma de censurar o adversário político do atual presidente da República, né, no período eleitoral, para que não tivesse força, para que Bolsonaro fosse, de certa forma, pichado, né, manchado e calado, e dando poder para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Era uma perseguição. Bom, então eu vou reiterar. Você entendeu que havia uma perseguição clara aos sites que eram os sites que, de alguma maneira, beneficiavam o que nós chamamos aqui de direita, beneficiavam a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Foi esse o entendimento que você teve? Exatamente. Uma perseguição à direita com o intuito de enfraquecer o candidato e favorecer um outro candidato. E você acha que isso teve um resultado positivo com toda a experiência que você tem na área cibernética, com toda a experiência que você tem na área de comunicação e sabe como a rede social hoje é preponderante no Brasil e foi preponderante no período eleitoral? Com certeza, com certeza. Criou-se um monstro chamado extrema-direita para a população. Então, aquele eleitor que ele não votava no Lula porque odiava o Lula e não aceitava o Lula. Mas votava no Bolsonaro por falta de opção, que também não era muito simpatizante. Então, ele não queria que o Lula fosse eleito, a única opção que ele tinha era eleger o Bolsonaro. Esse eleitor, ele enfraqueceu, né? Foi criada uma situação em que Bolsonaro era um problema, era um armamentista, ia armar o país, ia ter golpe, ia ter aquilo,
Então, esse eleitorado, nesse povo, acabou votando no Lula justamente por medo do regime político aí militar, entendeu? Então, tanto se vê isso que a diferença de votos ela é muito pequena, ela é em torno de 1 milhão. E 1 milhão numa esfera de um país não é nada, não é nada, é pouco. Eu quero rememorar. A diferença não é 1 milhão, é 2 milhões, mas é uma diferença absolutamente pífia, e eu concordo consigo. Agora, eu quero me remeter ao resultado desta diferença. Então, o senhor acha que se a rede social não tivesse sido utilizada nesse processo de censura, que ficou claro para o senhor, até porque o senhor comandava essa equipe, se não houvesse processo de censura, o resultado seria outro? Exatamente, aos meus olhos, sim. Bom, mas os seus olhos são fundamentais e importantes, porque o senhor foi o perito que organizou esse trabalho. Foi a inteligência não artificial, a inteligência humana com a larga... Eu li aqui a sua graduação, o senhor tem uma graduação excepcional e, evidentemente, os seus pares também estavam ao seu lado. Quer dizer, o senhor sabe, portanto, o senhor sente que o senhor é um responsável por esse resultado eleitoral? Não penso dessa forma, não vejo com esses olhos. Porque o que foi feito da minha parte, da parte da minha equipe, foi somente trazer o que estava dentro do vídeo. Era um vídeo, era uma foto, era uma postagem e colocar da URL. A atuação partiu do magistrado. De certa forma, relatar aquilo não tinha problema nenhum. Espera um pouquinho, então. Espera só um pouquinho. Quer dizer, então a sua parte foi o relato e da sua equipe. Tá. Sim, somente. Tá bom, daí é para o magistrado. E com base no relato, vieram as decisões. Então, o senhor haverá de concordar comigo que estas decisões embasadas nos relatos foram suficientes para fazer com que o pleito eleitoral tivesse uma direção. É isso? Nesse sentido, concordo com o senhor. Mas é o que eu volto a frisar. Imaginemos nós dois aqui conversando, tá? O ministro Alexandre de Moraes recebe alguém, manda um vídeo para ele e fala: olha, o Eduardo está dando uma entrevista tal. E o que acontecia? Chegava esse vídeo, essa denúncia da nossa entrevista aqui, para a assessoria. A assessoria pegava e falava: ó, de fato, o vídeo, o Eduardo deu entrevista no canal tal, falou com tal pessoa no dia tal, esse é o link da entrevista. Era só isso que era feito. Ia para o juiz e o juiz tomava a atitude que ele achava certa. E lembrando que nós não tínhamos outra opção a não realizar o trabalho. O problema maior está aí que não foi feito justamente, não foi uma coisa equilibrada, foi uma coisa que, a partir do... Pode falar. Nós não tínhamos outra opção. Repita Sim. para mim, por favor, isso. E por que não tinha outra opção? Pela forma de agir do ministro comandante? Exatamente. Ou faz, ou faz. Servidores de carreira, inclusive, eram ameaçados de serem exonerados. Ou seja, os concursados eram ameaçados. O que é uma absurda atitude em termos eleitorais. Lembrando que o senhor trabalhou diretamente para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. O senhor Sim, tem mais verdade. um pouquinho, o senhor tem mais um pouquinho de tempo para ficar comigo? Por Claro. razões, eu tenho que fazer o intervalo comercial. Se Claro, permitir, eu faço e volto com o senhor em instantes. Estou à sua inteira disposição. Muito obrigado.